Opa, fala galera, beleza? Professor Pedro Assad na área. Hoje eu vou resolver uma questão do ITA 2025, vestibular recente, segunda fase, tá bom? Fase discursiva da prova. E eu vou resolver aqui para vocês. Lembrando, esse aqui não é um canal com foco em ITA, nem com foco em militares. O meu negócio é aprovação em medicina. Eu passo em medicina todo ano e eu dou aula de todas as matérias para aprovação em medicina, no Enem e nos vestibulares normais. Porém, tem muitas questões do ITA, inclusive da segunda fase, que, cara, dá para fazer uma resolução muito instrutiva e muito didática. Essa resolução aqui vai ser extremamente didática e com toda certeza com essa questão aqui eu consigo revisar vários conceitos importantes aqui junto com vocês que vão sim fazer a diferença para a prova do Enem. Então, se você está estudando para o Enem, para algum vestibular, com toda certeza isso aqui vai ser útil para você. Hum, Antes de eu começar, eu quero deixar aqui meu agradecimento e meu crédito também ao trabalho do professor Renan Lima. É um professor do ITA que ele está resolvendo essas questões. O canal dele é pequeno, começou agora, mas ele está resolvendo as questões do ITA e eu tenho aprendido muito com ele, tá? Eu nunca tinha pegado uma prova do ITA para fazer e aí vendo o canal dele eu percebi que eu consigo fazer várias questões da prova. É claro, eu acho que eu conseguiria fazer qualquer questão com a ajuda de um bom professor, me dedicando e aprendendo, mas eu não tenho tempo para isso. Mas tem várias questões ali que você percebe que com a resolução certa elas não são tão absurdas e tão trabalhosas assim. Então, parabéns aí ao professor Renan. Quero dizer que eu tenho me inspirado aí nele para fazer essas resoluções. Ele é do ITA mesmo, então vou deixar depois ele marcado aqui embaixo na descrição para quem quiser estudar mesmo para o ITA, quem quiser ver mais resoluções do ITA, pegar lá. Mas, claro, aqui eu acabo trazendo com uma didática mais específica para quem não presta ITA, porque o professor usa lá uma didática muito boa, mas é uma didática que, como é para candidatos do ITA, não vai, né, necessariamente ficar retomando o super ultra básico a todo momento. Mas aqui, que eu trabalho com o Enem, é um nível bem mais baixo de vestibular, eu vou ter um pouco mais de. Vou destrinchar um pouco mais as coisas. E assim, só para deixar claro, né, que isso não é uma crítica ao trabalho do professor, pelo contrário, né, eu acho que está certíssimo que se o professor está dando aula focada em ITA, ele pule a explicação de vários conceitos, porque se o cara está prestando ITA na segunda fase, é obrigatório já que ele saiba esses conceitos, não tem, seria redundante explicar. Mas é o que eu disse, meu público aqui é outro, é um público bem mais básico, então vamos começar. Olha só, questão aqui da fase discursiva, segunda prova. Veja bem, seja ABC um triângulo de lados, e aí ele vai dar as medidas de cada lado desse triângulo, né? O lado AB mede 6, o lado AC mede 10 e o lado BC mede 14. Só por aqui tu já conseguiria imaginar isso aqui. E essa aqui nem seria a melhor estratégia, tá? Que seria você dizer, olha, tem um triângulo que ele tem vértices A, B, C, e aí o segmento AB mede 6, o segmento AC mede 10 e o segmento BC mede 14. Por que que eu disse que essa não é a melhor estratégia? Pelo que ele vai falar agora. Calcule o raio da circunferência externa ao triângulo ABC, ou seja, esse é o triângulo ABC e existe uma circunferência que está externa a ele. Essa circunferência, ela não está dentro desse triângulo, ela está externa, está fora. E ele está dizendo para tu calcular o raio dessa circunferência e o que ele diz é o seguinte, ela tangencia, ou seja, em palavras simples, ela toca, ela encosta raspando simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. O que que ela tangencia simultaneamente? O segmento BC. Olha o segmento BC. O segmento BC está aqui embaixo, tá? Então ela vai tangenciar o segmento BC e as retas suportes AB e AC. Para quem não lembra, a reta suporte seria basicamente o prolongamento infinito da reta, né? Vamos lá. A gente tem aqui isso aqui que é o segmento AC, que é o lado do triângulo, mas existe uma reta infinita chamada reta suporte, que é onde isso aqui está apoiado. Essa reta aqui, ó, ela é infinita, ela vai para o além, entendeu? Então é o prolongamento infinito disso aqui. Isso aqui seria, por exemplo, a reta suporte que ele está falando, né? Então ele quer que esse círculo seja tangente, além de ser tangente aqui ao segmento BC, o segmento BC é literalmente esse aqui, mas também a reta suporte AB e AC. Essa aqui que eu marquei seria a AC, né, a reta infinita, e aí a AB estaria aqui, seria a reta suporte AB. Como é que poderia ser possível o círculo ser tangente a esse segmento e essas duas coisas? Assim, dessa forma aqui, ó. O círculo teria que estar exatamente aqui. Olha só, deixa eu só melhorar aqui um pouquinho. E aí você vê que ele vai ficar exatamente, tá quase, 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 ó, tangente tanto ao segmento BC, como ele pediu no enunciado, né? O segmento BC é esse aqui, ele tá tangente a ele, passando aqui, e também a essas duas retas suportes. Pronto.
essa aqui é a figura, tá bom? E aí, o melhor, né, é você começar desenhando círculo nesse caso. Por isso que eu disse que não era a melhor estratégia desenhar um triângulo, porque você viu que deu muito trabalho aqui para eu encaixar. Melhor seria a gente ter desenhado primeiro o círculo e depois prosseguido. Mas agora que a gente já fez, eu vou deixar isso aqui desse jeito mesmo. Vou até dar uma melhorada aqui na figura para aumentar a clareza da nossa resolução, tá? E pronto, tá resolvido isso aqui, né? Então a gente tem aqui esse círculo e eu vou redesenhar a figura aqui só para trazer um pouco mais de clareza, tá bom? Só para deixar um pouquinho melhor. Eu vou até dar uma pausa aqui. Pronto, galera, voltei. Eu não terminei o desenho, mas eu já fiz aqui o básico. É porque eu tenho muita dificuldade de desenhar algumas coisas, e aí eu fico, pro vídeo não ficar muito longo, eu prefiro pausar e desenhar com calma, tá bom? Então aqui, só para mostrar o procedimento, eu botei primeiro o círculo dessa vez, peguei um ponto aqui externo ao círculo, e com esse ponto externo eu tracei já as duas retas tangentes aqui. E agora eu vou botar aqui, eu vou localizar aqui aquele segmento lá que ele disse, que é o segmento BC. Desse modo agora, eu posso afirmar com certeza que aqui, por exemplo, esse aqui tem que ser o segmento BC, errei aqui, esse tem que ser o segmento BC, ó, aqui é B e aqui é C, tanto faz a ordem que eu coloque, e aqui tem que ser o segmento A, e eu consigo afirmar, por exemplo, que a medida de AB é 6, então aqui é 6, que a medida de AC é 10, então aqui é 10, e aqui é o segmento BC do triângulo, essa medida aqui do BC é 14. Tudo isso aqui vale esse 14, tá bom? Pera aí, pronto. Voltei aqui. O centro do círculo estaria aqui e o que ele pede nessa questão, ele quer o raio, né? Que ó, calcule o raio da circunferência externa ao triângulo ABC que tangencia simultaneamente esses dois segmentos. Tá bom, então o raio, por exemplo, é isso aqui. Não, o raio eu posso colocar ele aqui em qualquer lugar, mas vamos lembrar agora de algumas propriedades que vão ajudar a gente a resolver essa questão. Primeira coisa, tá bom? É claro que ele começou descrevendo um triângulo e começou descrevendo um círculo, mas acaba que ele acidentalmente não por acidente, né, mas ele coloca aqui a propriedade fundamental da geometria, que é o seguinte: quando a gente tem um ponto externo, uma circunferência, e a gente traça retas tangentes desse ponto a essa circunferência, então aqui ó, eu tenho um ponto e eu estou traçando retas tangentes, algumas coisas acontecem, tá bom? Então, primeira coisa, essas retas aqui tangentes, raspando aqui, elas vão formar um ângulo de 90 graus com o raio. Isso é a primeira coisa, o raio vai bater perpendicular nelas. Como assim, Pedro? Olha só, aqui está o centro do círculo e aqui está o raio. Pronto, o raio vai fazer aqui, ó, 90 graus aqui e também do outro lado 90 graus aqui, tá bem? Então essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade importante para essa questão, esses segmentos aqui, ó, tá vendo os dois segmentos tangentes até ali o ponto de tangência, eles são idênticos. Então tem o mesmo valor. Se aqui vale x, aqui também vale x. Isso é muito importante. E a última, se a gente pegar aqui tem um ângulo e a gente traçar uma reta até o centro, essa reta, ela, além de ser, óbvio, um segmento de reta, ela também é uma bissetriz. Ela divide esse ângulo aqui em dois. Então, essas são as três coisas que a gente precisa para fazer essa questão. Tá bom? E o que ele está pedindo de nós... Deixa eu terminar logo de beber esse café. Pronto. O que ele está pedindo da gente nessa questão é que calcule o valor desse raio, tá? Ele quer o valor desse raio, e o raio, vamos colocar ele aqui, ó. Então a gente coloca o raio aqui, vamos colocar ele certinho, né? Inserido aqui de modo perpendicular ali nas retas tangentes. E a gente sabe, a gente tem a confiança, a gente entende que isso aqui vai formar 90 graus, isso aqui vai ser perpendicular, tá bom? Então isso é perfeito, isso vai fazer total sentido na nossa resolução, claro, tanto para lá quanto para cá, né? Óbvio que para cá também é 90 graus, para cá também é 90 graus. Certo. Então eu vou desmembrar agora qual estratégia que você tem que pensar para resolver uma questão dessa, porque às vezes você só assistir a resolução não é o bastante para você aprender a pensar por conta própria. Até aqui a gente só construiu a figura. Agora, como que eu faço esse tipo de questão? Eu identifico o que que ele quer saber o valor desse raio. Parece simples, ele só quer esse segmento aqui. Como que eu poderia chegar nisso? Tá bom? Como que eu poderia chegar nisso? Tá tocando o interfone aqui? Não sei se vai ficar o barulho aí. Então, olha só, como que eu poderia chegar nesse raio? Fazendo uma engenharia reversa.
A melhor forma de chegar nesse raio é fazer uma engenharia reversa. Pedro, como assim uma engenharia reversa? Bem, a forma que parece lógica para obter esse raio, embora existam várias formas, é se algum dia eu conseguir descobrir alguma coisa sobre esse ângulo aqui. Por quê? Traçando uma reta aqui no meio e descobrindo, por exemplo, esse ângulo, que seria metade do ângulo completo, eu vou ter um novo triângulo, presta atenção, não é o triângulo antigo, eu vou ter um triângulo assim, ó, esse triângulo que eu estou pintando aqui de preto. E nesse triângulo eu vou ter o raio, nesse triângulo eu vou ter esse 10 aqui, tá bom? Então lembra que esse 10 aqui é esse segmento aqui, mas eu vou ter que somar com esse segmento aqui também, que eu vou ter que descobrir. Então se eu somasse aqui tudo que eu tenho aqui, o 10 e esse trecho aqui que eu não conheço, eu teria aqui uma estrutura em que eu poderia aplicar o conceito, por exemplo, de tangente, né? Porque eu teria aqui um ângulo, eu teria o cateto oposto a esse ângulo e teria o cateto adjacente, conseguiria aplicar tangente, tá bom? Então, essa é uma das formas da gente raciocinar, uma das formas da gente chegar num caminho de resolução. Vamos agora começar aqui. Como que, né, independente de você ter pensado nisso ou não, primeira coisa que você tem que plotar aqui é a igualdade dos segmentos, tá bom? Então você tem que afirmar logo que esses segmentos aqui, ó, que eu estou marcando aqui, ó, em preto, isso aqui é igual a isso aqui. Eles dois são iguais. Mas note que isso que eu marquei de preto aqui não é o 10, porque o 10 é só daqui até aqui. O 10 é o AC, é o segmento do triângulo, assim como esse lado aqui é o 6. Só que aí tu vai observar o seguinte. Agora vem uma parte muito importante da compreensão da questão. Da mesma forma que existe esse ponto A aqui e desse ponto A estão saindo duas retas tangentes ao círculo, presta atenção, por exemplo, nesse ponto aqui. Não é verdade que esse ponto também está jogando duas tangentes para o círculo? Olha só, foca só nesse ponto C. Não é verdade que ele também está jogando uma tangente para cá? E outra tangente para cá, essas duas retas pretas aqui que estão saindo dele, elas não estão exatamente também tangenciando o círculo, ou seja, os segmentos têm que ser iguais, né? Os dois segmentos que saem de um ponto e tangenciam uma circunferência, eles têm que ser iguais. Então, essa parte aqui preta tem que ser igual a essa parte preta. Sensacional, né? Isso aqui já é um avanço muito importante na questão. Então, por exemplo, se eu nomeio essa parte aqui como x, essa parte aqui também tem que ser x. E o mesmo vale para o outro lado. Eu estou aqui com essa estrutura, eu tenho um ponto aqui. Esse ponto também solta duas retas tangentes, uma para cá e uma para cá. E da mesma forma, se eu chamo esse aqui de y, esse aqui também tem que ser y. Eu não posso afirmar que eles são iguais. Eu não sei onde que isso está dividido, eu não posso afirmar que eles são iguais ainda, mas já posso afirmar que esse y é igual a esse y. Só não posso afirmar que isso aqui está exato. Ah, isso aqui está na metade, né? Cada um deles, o y aqui é 7 e o x é 7, porque esse segmento todo aqui é 14. Não, isso eu não posso afirmar, estaria sendo uma coisa incorreta se eu fizesse isso. O que eu posso dizer é que esse segmento aqui é y e esse segmento aqui também é y. Outra coisa que eu posso observar aqui isso aí nem é fundamental agora para resolução, mas eu posso observar que esses dois triângulos aqui, eles são iguais, tá bom? Então, esses dois triângulos retângulos, eles são idênticos, por quê? Esse triângulo aqui, ele tem esse lado R, que é igual a esse lado R aqui. Os dois triângulos dividem entre si essa hipotenusa, tá bom? Então, aqui tem 90 graus, o lado oposto se chama hipotenusa, os dois triângulos compartilham essa mesma hipotenusa, então eles já têm esses dois lados iguais. E ainda por cima, eles têm esses dois ângulos iguais aqui de 90 graus, então pronto, já é mais do que suficiente, né? Para dizer que os triângulos são congruentes, eles são triângulos iguais, então, nesse caso. Qual que é o próximo passo dessa resolução aqui? É o seguinte, eu sei que esse lado aqui todo, qual é o valor dele? Esse lado todo ele vale 10 mais x, concorda comigo? E esse outro lado inteiro, ele vale 6 mais y, né? Fui eu mesmo que estruturei isso aqui, então a gente pode afirmar, né? Esse lado aqui, lembra que ele é igual ao outro? Sim. Mas esse lado aqui é feito de quê? Ele é feito de 6 mais y. Então vamos escrever isso. Vamos escrever que 6 mais y, ou seja, esse segmento aqui inteiro, que é formado por esse 6 e esse cara que eu nomeei como y, isso é a mesma coisa do que esse outro segmento aqui, que é formado por x e por 10. A mesma coisa, então, x mais 10. Eu tenho aqui uma equação com duas incógnitas, não tem nada que eu possa fazer. Eu não consigo resolver essa equação aqui de forma alguma. No máximo, eu consigo dar uma melhorada nela, isolar alguém aqui. Eu posso dizer, por exemplo, eu posso pegar aqui e falar assim, ó, y é igual a x mais 10 e pega esse 6 e passa subtraindo para o outro lado. Vai ficar o quê? Vai ficar 4. Então pronto, eu já nem preciso dessa primeira, porque eu simplifiquei ela dessa forma, y é igual a x mais 4, mas eu ainda não consigo resolvê-la. Porém, se eu trouxer uma nova equação com essas mesmas duas incógnitas e falando alguma verdade, eu vou conseguir resolver. E qual é a outra forma que eu tenho de estruturar isso? Essa aqui, por exemplo.
Tá vendo que esse segmento aqui do triângulo era 14, ele que me deu essa informação na questão. Ao mesmo tempo, esse segmento é formado por y mais x, então acabou. Olha só, y mais x é igual a esse 14 aqui, eu tô falando só desse segmento, tá bom? É igual a 14. Agora, basta que eu substitua uma na outra, né? Então, por exemplo, se y é x mais 4, eu vou vir nessa equação de baixo e vou trocar o y por isso. Vou trocar o y por x mais 4. Então, ó, x mais 4 mais x é igual a 14. Passo 4 subtraindo para o outro lado, eu fico com 10. E aí eu tenho que 2x é igual a 10. Então, se 2x é igual a 10, é porque x é igual a 5. Já que x é igual a 5, eu venho aqui em cima. Y é o quê? 5 mais 4 e y é igual a 9. Acabou. Descobri aqui agora essas duas, descobri o valor do x e o valor do y, e agora aumentou muito o meu conhecimento sobre a questão. Porque, por exemplo, eu vou dar uma apagada aqui, galera, só para manter a organização do quadro. Agora que eu tenho essas duas verdades aqui, eu já sei o tamanho desse segmento aqui completo. Olha que maravilha, esse segmento aqui agora, ele é 10 mais 5. Isso aqui, por exemplo, eu sei, mas isso não vai fazer uma grande diferença nesse primeiro momento, porque eu já sabia que isso aqui era 14, tá? Toda hora troca a borracha aqui, esse troço, depois eu vou resolver esse bug. E esse y aqui agora, eu sei que é 9. Então, por exemplo, eu confirmei já, é óbvio que não precisava de confirmação, mas isso me traz conforto na questão, porque eu tô vendo que 10 mais 5, que é o valor de x que eu acabei de descobrir, esse segmento todo é 15. E eu tô vendo que isso aqui é 9 mais 6, também é 15, ou seja, como a gente tinha dito que eles são iguais, a gente está vendo isso agora. Próximo passo agora. Eu não sei ainda como que eu vou descobrir esse raio, não tenho como descobrir esse raio agora de maneira direta, mas observe que interessante aqui a estrutura que eu crio nesse momento. Eu consigo descobrir esse ângulo aqui, tá bom? Esse ângulo completo. Por quê? Porque eu tenho agora uma estrutura em que eu tenho aqui um 14. Veja bem, vamos olhar para esse triângulo aqui de novo, tá bom? Eu tenho aqui um 14, tô vendo aqui esse 14, ele é o lado oposto, né? Então eu vou pintar aqui de preto. Tô focando no primeiro triângulo, tá bom, galera? Eu tenho aqui um 6, eu tenho aqui um 10, ou seja, eu tenho 3 lados desse triângulo. Se eu tenho 3 lados de um triângulo, eu consigo descobrir o ângulo oposto a qualquer um deles pela lei dos cossenos. Vamos lembrar a lei dos cossenos? Olha só, eu tenho um certo lado a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado, menos 2 vezes bc, vezes o cosseno do ângulo θ, que seria o quê? O ângulo que eu escolhi inicialmente para estar oposto. Esse lado aqui é sempre oposto a esse ângulo aqui, tá bom? Então, para quem não lembra, é assim que funciona a lei dos cossenos. Então, eu estou interessado em descobrir esse ângulo porque esse ângulo também vai ser compartilhado depois com esse segmento que tem os raios. Então, por isso que eu quero descobrir esse ângulo aqui agora. Para eu fazer isso, vou aplicar aqui a lei dos cossenos e vocês já vão entender daqui a pouco como que vai ser o desfecho da questão. E aí agora, vamos lá. Esse ângulo aqui, né, que é o ângulo A, ele vai ser chamado de ângulo θ aqui nesse primeiro momento. O lado oposto a ele é o 14, é o que entra aqui. Então, 14 ao quadrado dá 196. Agora, os dois lados, tanto faz qual que eu escolho para ser o B ou C. Vou escolher que o lado... tanto faz, né, no caso aqui. O lado B ao quadrado é esse aqui, então dá 36. E o lado c ao quadrado é esse aqui, então isso dá 100. E agora eu tenho menos 2 vezes bc, que é 2 vezes 6 vezes 10, que é 60, vezes o cosseno desse ângulo θ. Isso aqui dá 136, passando para o outro lado fica aqui 60, né, subtraindo. E aqui eu tenho menos 2 vezes 60 vezes o cosseno desse ângulo θ. Vou passar o 60 para cá dividindo, porque é muito conveniente, né? Então eu fico aqui com 1 desse lado e saiu ele daqui. Vou passar o menos 2 agora para cá, vai ficar isso aqui, menos meio é igual ao cosseno de θ. Cheguei nessa etapa da resolução, tenho isso aqui, o cosseno de θ é igual a menos meio. Agora eu vou ter que descobrir quem é o ângulo θ com base nisso, né? Como é que eu faço para fazer essa análise? Vamos lá. Quem é o ângulo que tem o cosseno igual a meio? Né? Então, existe um ângulo que tem esse cosseno aqui. O cosseno de quem é meio? O cosseno de 60 graus é meio. Lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em todo mundo, né? Então, a gente lembra dessa tabelinha. Cosseno de 60 graus é igual a meio. Tá, Pedro, mas eu quero saber qual é o ângulo que tem menos meio como cosseno, tá?
Aqui, galera, é uma questão que eu não vou entrar agora com muita profundidade, porque exigiria bastante tempo para eu explicar para vocês isso, mas é uma questão de círculo trigonométrico, tá bom? A gente tem um círculo trigonométrico, a gente sabe que essa reta aqui que está deitada é a reta do cosseno, isso aqui seria o 0 graus, isso aqui seria o 90 graus, aqui a gente teria o 180 graus, aqui a gente teria o 270 graus, e aqui fecha o círculo em 360. A gente sabe que o ângulo, ó, 60 graus, vou marcar aqui 60 graus, ele é o ângulo que tem qual cosseno? A gente desce aqui e encontra, o cosseno dele é meio. Qual que é o outro ângulo agora que vai ter o cosseno oposto, que vai ter o cosseno menos meio, porém é um ângulo que ele não chega a 180 graus, porque, claro, galera, esse ângulo aqui não tem como ele ser maior que 180 graus, é impossível, tá bom? É o ângulo 120, tá bom? Então, o ângulo que tá mais ou menos aqui, o 120, você vai ver que, olha aqui, ó, coloca o 120 aqui e você vai perceber o quê? Que essa reta aqui ela tem origem aqui, então para cá é positivo, tem meio positivo, e para cá tem o menos meio, tá bom? Então é a mesma coisa, só que negativo, e é claro que é o ângulo de 120 graus, tá bom? Existem outros ângulos que também tem isso, mas eles passam de 180, ou seja, basicamente tem uma regra que você pode pensar que é o ângulo suplementar, tá bom? Por causa dos cossenos. Então, o ângulo suplementar a gente tem aqui que 60 graus tem esse cosseno meio, o ângulo suplementar é 120, porque soma 180, e aí tem o cosseno menos meio, ok? Então a gente descobriu agora que isso aqui é 120 graus, tá bom? Porque meio é o cosseno de 60 graus, menos meio é o cosseno de quem? É o cosseno de 120 graus, que é o suplementar. Pronto, já era. Agora eu tô muito bem, né? Por que que eu tô muito bem? Vou te mostrar agora aqui por que que eu tô muito bem, por que que estamos muito bem aqui agora. Porque a gente descobriu que esse ângulo θ aqui, ele vale 120 graus. Se esse ângulo θ vale 120 graus, o segmento aqui que vai até o centro do círculo é uma bissetriz e divide ele aqui em 60 graus e em 60 graus. Tá bom, vou até tirar isso aqui agora para ir limpando aqui a resolução. Sai, não tá apagando, né? Pronto. E vou dividir aqui de novo. Veja bem, com isso já era. Com isso aqui a questão está praticamente resolvida. Porque o que que eu tenho que imaginar agora? Um novo triângulo, tá bom? Um triângulo formado aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Pegando o raio como um dos lados desse triângulo e pegando isso aqui como outro lado. Por que que agora a questão está resolvida? Porque eu tenho aqui um ângulo, eu tenho o cateto oposto a esse ângulo, que é o R, tá bom? Não vamos esquecer que isso aqui não é um cateto, isso aqui é uma hipotenusa, tá? Oposto ao ângulo de 90 graus. E eu tenho agora o quê? Eu tenho o cateto adjacente, né? Se o ângulo de 60 graus está aqui, o cateto adjacente é isso aqui tudo, tá bom? Que tá de verde. Por isso que foi importante descobrir aquele segmento 5, tá bom? Do outro lado ia dar a mesma coisa, né? Por isso que é importante você descobrir o tamanho completo desse segmento tangente à circunferência. E agora já era. Vamos lá. Eu tenho 60 graus e eu estou interessado em relacionar o cateto oposto a ele, que é o raio, mas vamos colocar só aqui, ó. Eu estou interessado em relacionar o cateto oposto, e o outro recurso que eu tenho aqui é o quê? O cateto adjacente. Que tipo de recurso trigonométrico me permite manipular cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Tangente é isso, é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, a tangente, e eu vou escolher aqui a tangente do ângulo de 60 graus, ela é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas quem é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus? É o raio, que é o que eu tô querendo descobrir. É o raio. Quem é o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus? É esse 15 todo aqui, que eu descobri. Já era, aqui está a resolução final dessa questão, tá bom? Quem é a tangente de 60 graus? É raiz de 3, lembra? Tangente dos três ângulos 30, 45 e 60. Raiz de 3 sobre 3, depois 1, depois raiz de 3. Então, tangente de 60 graus eu troco aqui por raiz de 3. E acabou. Raio sobre 15 é igual a raiz de 3, ou seja, o raio é o quê? O raio é 15 raiz de 3, tá aqui. Pode trocar o raio por 15 raiz de 3. E essa é a resposta, tá bom? Não é uma questão nada complexa para os padrões do ITA, não é uma questão difícil, tá? É que eu expliquei aqui de um modo bem didático, até para alunos que têm dificuldade no Enem, até alunos que são de baixo nível pro Enem, conseguirem entender isso aqui e extrair bastante coisa, tá bom? Galera, espero que tenham gostado. Mais uma vez, agradecimento aí ao professor Renan. Comentem aqui embaixo o que vocês acham, vocês estão curtindo essa pegada. E é isso. Valeu, galera. Fiquem com Deus e fiquem atentos que vão abrir novas vagas para a plataforma SAD. Vou deixar um link aqui embaixo para quem quiser estudar comigo para o Enem, para medicina, para os vestibulares normais, tá bom? Vai ter um bom desconto. Não vai estar por 3 mil, que é o preço normal. Vai ter um desconto de intensivo. E vou deixar aqui algum link especial para vocês. Vamos nessa.